pretensão desse vídeo é provar cientificamente que Deus não existe. Vocês vão falar que eu sou maluco, entendeu? Pode xingar à vontade. Eu falar a verdade, gente, eu prefiro o troll do que o puxa-saco. Eu não gosto de puxa-saco. Eu adoro que as pessoas me critiquem, porque só assim eu me sinto estimulado a estudar e detonar os trolls. Mas vamos lá. Eu dei uma definição de ciência, tá? Tirei do dicionário Aurélio, o pessoal está sentando o cacete. Então, eles falam que essa definição não serve, só que eles não dão a definição deles. Mas eu mesmo fiz uma outra definição de ciência, já que eles estão reclamando, vamos lá. Então, para mim, ciência é todo conhecimento obtido pela observação, tá? Você coleta dados da natureza. Pela leitura, é evidente que a gente consegue adquirir conhecimento com as pessoas que trabalharam antes da gente. Então fica muito mais fácil você já se inteirar do que foi feito, não precisar partir do zero. Mas você tem que pegar a coisa que você está lendo e criticar e analisar. Você tem que olhar com... fazer igual galinha quando está bebendo água. Você lê um pouquinho, levanta a cabeça e critica, e pensa no que você está lendo. Não vai lendo tudo de uma vezada só. Então você tem que ser de maneira estudo, você tem que fazer estudo de maneira inteligente, racional. E o principal, gente, é distante das mentiras, distante dos mitos, dos viés e principalmente das religiões. Por que a ciência, para mim, difere das religiões? Porque a ciência teve que se apartar das religiões, porque as religiões queriam mentir e a ciência estava tendo dificuldade para engolir as mentiras das religiões. Então aquela história de criacionismo, a história de que o Sol gira em torno da Terra, entendeu? Não dá para a ciência engolir. Então acabou que a ciência se apartou das religiões. Agora existem também, gente, que alguns cientistas que eles não fazem ciência, eles fazem pseudociência. Eles são pagos para mentir. Ou o cara é maluco, tá? Ou então, por exemplo, o cara fala que a evolução de Darwin estava errado. O cara é um cientista e fala isso. Por quê? Porque as religiões estão pagando ele ganha aplausos para fazer isso. Então, entendeu? Isso aí para mim não é ciência, isso aí é pseudociência. Mas então aqui está a minha definição de ciência. Agora vocês dão aí o que vocês acharem melhor. Mesmo porque os limites da ciência, gente, não é uma coisa muito bem definida, entendeu? Cada um fala o que quiser do que ele acha que é ciência. E muitas pessoas falam assim, não, o que eu faço é ciência, o que você faz não é. Então cada um puxa a brasa para sua sardinha, é assim mesmo. Então, entendeu? Eu até peguei um trechinho aqui para vocês nesse site aqui, mas é assim mesmo a vida, não adianta você impor a sua vontade, a sua. Eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fui aprovado em 2º lugar no vestibular, tá? Eu era o primeiro lugar, abandonou, ele passou no concurso, foi embora, eu era o melhor aluno da engenharia, eu estudei no Instituto de Ciências Exatas, o pessoal fala, não, ciência exata não é ciência, porra, não é por quê, entendeu? É só porque eles não querem. Eu estudei também, gente, no Instituto de Ciências Humanas, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, quem falou que as ciências que não podem ser medidas não são ciências? Eu acho isso aí entendeu? Por quê? Quem que falou? Da onde tiraram isso? Eu acho que não é assim, não. Mas existem pessoas também que estão falando que a ciência não consegue provar que Papai Noel não existe. Gente, vamos botar a mão na consciência. Se a ciência não conseguir provar uma titica dessa, porra, é a ciência que está errada e está na hora de ser mudada. É evidente que eu não acredito nessa hipótese aqui, entendeu? Eu acho que quem está falando isso os religiosos, eles tentam formar uma cortina de fumaça para engambelar os ateus, entendeu? Para fazer aquele trem, entendeu? Provo improvável, é aquele trem esquisito. E tem alguns ateus que estão caindo na conversa desses religiosos. Eu acho que aí que está o perigo. A gente tem que simplificar o raciocínio, clarear o raciocínio para poder vencer eles no debate. E não entrar naquela história de além da física, como é que é? Metafísica, que é estranho, tá? Vamos simplificar. Outra coisa, como é que a gente como é que a gente prova alguma coisa? Eu roubei lá do direito, gente, como é que o juiz se convence de que uma pessoa é criminosa, como é que ele dá uma sentença. Então eu conversei com o advogado, é o tal do convencimento motivado. Então o juiz analisa as provas, analisa os indícios, analisa todos os elementos que tem no processo. Ele faz isso, ele usa critérios críticos e racionais para analisar esses trem, e depois disso tudo, ele forma um contexto, ele forma uma história plausível, entendeu? Você não analisa uma prova isoladamente. Então, eu vou provar para vocês aqui que Deus não existe, usando
essas provas, indícios, elementos, tá, de maneira racional, e no contexto é possível se convencer de que Deus não existe. Agora é evidente que os religiosos não vão acreditar na minha tese. Por quê? Porque eles estão num delírio coletivo, e um reforça o delírio do outro e não vai acreditar. Mas vamos lá. Então, como é que a gente prova que Deus não existe? Bom, primeira coisa que você fala para um cara que está falando que Deus existe é: o que é Deus? Como é que é o seu Deus? Não fica combatendo um Deus abstrato, não. Combate o Deus dele. E eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Aí você vai pegar as contradições do Deus dele, entendeu? O cara fala assim: bom, como é que foi criado o demônio? Não, Deus criou um anjo, depois esse anjo... Pô, você fala: porra, Deus não sabia o que estava fazendo, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não poderia reverter essa situação. Então você pega as contradições. E existem também diversos estudos provando que a crença em Deus é inversamente proporcional à inteligência e o grau de instrução. Então eu vou mostrar alguns estudos aqui para vocês, para embasar vocês também. E de tudo, na hora que a pessoa fala: mas se Deus não existe, as religiões são ruins, por que existem tantas religiões e a crença em Deus? Isso aqui Freud explica em 2 livros, O Futuro de uma... o mal-estar na civilização e o futuro de uma ilusão, tá? Então a gente entende o porquê que se foi criado Deus e as religiões por Freud, e o resto eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então geralmente Deus, tá? Todos os deuses dos religiosos que eu vejo é isso aqui. Deus é onipotente, tudo pode, ele é onisciente, ele tudo sabe, ele é onipresente, está em tudo quanto é lugar, e ele é o criador do mundo. Eu nunca vi um religioso que não imputasse essas 4 características a Deus. E é nessas 4 características que nós vamos derrubar a possibilidade da existência de Deus. Esse onipresente aqui eu não vou falar não, eu só ouvi uma vez um amigo meu de escola, tá lá logo no primário, o professor falou que Deus era onipresente. Eu falei assim: mas porra, então eu estou peidando na cara de Deus? Mas não vou botar isso aqui que não, que senão o pessoal vai me encher o saco. Bom, se Deus criou o mundo, gente, então vamos pegar aqui, ó, o primeiro: Deus é o criador do mundo. Se Deus criou o mundo, quem é que criou Deus? Então aqui você já derruba aquela... fala: ah, não, o mundo é muito complexo, o mundo é maravilhoso, então só pode ter sido Deus para ter criado o mundo. Bom, aí ele resolve o primeiro problema, só que ele cria um problema muito maior, porque se Deus criou o mundo, Deus logicamente é muito mais complexo que o mundo. Então você precisaria de uma coisa muito mais complexa para criar Deus do que aquela que criou o mundo. Então é evidente que essa tese aqui está totalmente furada. Deus não é o criador do mundo, e por isso se justifica a criação do mundo, tá? Porque você está só complicando o problema. Agora, tem um detalhe interessante da incompatibilidade da onisciência com a onipotência. Vamos lá. Se Deus é onisciente, ele já tem de saber que vai intervir para mudar o curso da história usando sua onipotência. Bom, então ele pode mudar? Pode, ele é onipotente, só que ele sabe também que ele vai fazer. Mas isso significa que ele não pode mudar de ideia sobre a intervenção, ou seja, Deus planeja mudar alguma coisa daqui a 1 bilhão de anos, vamos supor. Aí na hora que chegar na hora, ele fala: ah, não vou fazer não, mas então ele não sabia o que ia acontecer, tá vendo? Ele errou, então ele não é onisciente. O que significa que ele não é onipotente. Para ele manter a onisciência, ou seja, para saber tudo que vai acontecer, nós não podemos ter o livre-arbítrio, ou então ele não sabia o que ia acontecer. Se a gente tem o livre-arbítrio, então Deus não sabe o que vai acontecer. Né? Então isso aqui é uma tremenda contradição. Basta olhar com carinho que você vai ver que ou Deus é onisciente ou é onipotente. Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque no que ele age, ele muda o curso da história. Então se ele muda, ele já sabia que ele ia mudar ou não sabia? É uma contradição. Outras pessoas também falam que Deus é amor. Aí você vai pegar a pessoa na contradição. Bom, se Deus é bom, por que tem tantas coisas ruins? Você vai falar para a pessoa assim, ó: bom, Deus é bom, tem coisa ruim. Então, ou Deus é incompetente, ou seja, ele não tem potência para mudar as coisas que ele quer que mude. Se ele quer mudar, por que ele não muda? Ou então ele está de sacanagem, pô, ele está coçando o saco, ele, entendeu? Ele não quer fazer, ele está com preguiça. Então, ou ele é onipotente ou não é, pô. Então, Deus é amor, mas só acontece desgraça. Por que tem demônio? Deus não consegue acabar com o demônio? Não vejo lógica nesse trem, não. A furada do livre-arbítrio. O pessoal aí fala: não, tem muita coisa ruim, mas você é livre para fazer merda. Bom, se Deus sabe tudo, ele já sabe o que eu vou fazer no futuro. Logo, eu não tenho livre-arbítrio. Ou seja, Deus já traçou o destino para mim. E se ele quisesse mudar também, ele faria com que eu fosse bom. Então, se ele não me fez bom, é porque ele não quis. Entendeu? Então, isso aqui não tem lógica, essa tese do livre-arbítrio. Ou eu ajo do jeito que eu quiser, ou existe Deus para me guiar, para poder falar o que eu tenho que fazer. Ou então ele não tem poder nenhum. Ou ele não sabe o que vai acontecer.
Os ateus também estão dividindo Deus em pessoal e causal. Então, o Deus pessoal, tá, eu já combati. O Deus impessoal seria o criador do mundo, que não faz porra nenhuma, criou o mundo, ficou coçando o saco até hoje. Não sei para que é um trem desse. Tá? Tem gente que fala que Deus impessoal é a lei da gravidade, Deus é energia, então carvão é Deus. Uns trem que não tem lógica. Tá? Os ateus estão caindo nas armadilhas do pessoal religioso. Mas vamos combater agora o Deus causal, que é o Deus que me foi apresentado pelo Tomás. Eu, sinceramente, eu não sabia o que era isso. Então eu perguntei, Tomás, o que é Deus causal? Seria alguma coisa que originou o universo. Aí tá vendo, ele já está falando que é o Deus criador, aquele Deus impessoal. Né? As coisas que passam a existir geralmente têm uma causa. Seria essa suposta causa o tal Deus causal, ou motor primário, sei lá o que é abraço. Então quer dizer, é um trem meio confuso, tá? Mas, porra, Sapô, eu não acredito em deuses impessoais, também não consigo formar conhecimento para dizer com certeza que algo assim não existe, sacou? Eu acredito que não existe, que é diferente de que sabes que não existe. Então tem alguns ateus, gente, eu acho o seguinte, a gente teria que uniformizar a esse conhecimento. Porra, se o Tomás não tem certeza que Deus não existe, por que ele combate quem acredita, quem acha que Deus existe? Ele pode estar errado e ele está cometendo um grande pecado. E se Deus existir e ele estiver errado? Então, primeiro ele teria que ter certeza do que ele está falando para depois combater os religiosos. Eu não vejo... Esses dias ele fez lá no canal dele um cara combatendo que Jesus Cristo não existiu. Porra, eu acho muito mais fácil provar que Deus não existiu, e eles estão me chamando de arrogante, né? Do que provar que Jesus Cristo não existiu. E se Jesus Cristo existiu e tudo que falam dele é mentira, ele era uma pessoa comum? Então como é que você vai provar que uma pessoa não existiu? Provar que Deus não existiu, no meu entender, é muito mais fácil. Mas vamos combater o Deus causal, tá? Se Deus é a causa primária para a existência do mundo, eu quero saber o seguinte, gente. Quem é a causa primária para a existência de Deus? Mesma coisa daquela coisa do Deus criador do mundo. Eu não vejo diferença nenhuma para estranho. É conversa para boi dormir. Não tem a menor lógica. E outra coisa, Deus fez o mundo e depois ficou coçando o saco, não participa de nada. Porra, que merda de Deus é esse todo poderoso que não faz porra nenhuma? Está cansado? Qual que é o problema? Agora vamos mudar o rumo da prosa. Vamos para outro tópico. É fácil observar, gente, que a crença em Deus é inversamente proporcional à inteligência. Isso aqui a gente observa, na questão de ciência, de filosofia, a gente observa no dia a dia. Basta a gente ver que as pessoas mais simples, aquelas que estudaram menos, elas acreditam num Deus muito mais forte, num Deus muito mais atuante. Isso aqui entendeu? Você observa no dia a dia, se você tiver um mínimo de inteligência, e os estudos científicos simplesmente vão corroborar o que você está enxergando. Não é uma coisa do outro mundo. Então, e outra coisa também, quanto mais evoluído uma sociedade, menos Deus ela tem. Então, antigamente, acreditava-se no politeísmo, aqueles deuses gregos, havia muitos deuses. Na medida em que o ser humano vai evoluindo, ele vai diminuindo a quantidade de Deus. E se ele evoluir mais um pouquinho, basta subtrair mais um Deus do monoteísmo para que o cara se torne ateu. Então, é uma evolução simples, tá? Nós temos o livro A Cabeça do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida, que é um livro excelente. Então, de lá eu trouxe alguns números para vocês. Ó. Deus decide o destino, tá vendo? Na medida em que a pessoa vai estudando, o Deus dela vai ficando mais light. E, pelo contrário, quanto mais a pessoa estuda, mais pessoas acreditam que não existe Deus, tá? Não há destino, mas é coisa que não há Deus. O cara não faz a pergunta diretamente para não induzir a pessoa a resposta. Mas o Deus dele vai ficando mais, quanto mais a pessoa estuda, mais light, vai ficando até a inexistência do Deus. Então aqui está a curva, tá? Deus decide o destino, ó, você vê claramente que o analfabeto acredita nessa hipótese, quem estudou muito não acredita, tá? Então na medida que você vai estudando uma pessoa, ela vai deixando de acreditar em Deus. Essa que é a verdade. E é aqui que está o caminho para esses ateus que combatem os religiosos. Tá? Para mim não tem problema nenhum a pessoa ser religiosa. Mas as pessoas que acreditam que as pessoas não podem ter religião, elas devem educar as pessoas, ensiná-las a pensar e automaticamente elas vão se tornar ateias. Esses dias eu vi uma entrevista no Roda Viva, o cara falando que só os pastores evangélicos conseguem lidar com as pessoas que usam drogas. Então, eu acredito sinceramente que a religião é muito boa para muitas pessoas, não há por que combatê-las. Eu acredito que Jesus Cristo, ou existiu ou não, isso aí para mim não faz a menor diferença, era um grande sábio, tá? Eu acredito que na Bíblia há grandes ensinamentos, nós não precisamos combater nada, nós precisamos ficar na nossa e exigir respeito, é evidente, tá? Mas não precisa combater os símbolos religiosos, só contra combater os símbolos religiosos.
Mas vamos ver aqui uma frase do Richard Dawkins sobre religião e inteligência. A religiosidade mantém uma correlação negativa com o nível de instrução. O nível de instrução é a mesma coisa que inteligência? Não, não é, mas eles são bem correlatos também, tá? Quanto mais uma pessoa estuda, mais inteligente ela fica. E quanto mais inteligente ela é, mais ela estuda. As pessoas instruídas têm uma tendência menor a ser religiosas. Então isso aqui é fato, gente. A religiosidade também mantém correlação negativa com o interesse na ciência, ou seja, dentro do cientista, dentro do campo acadêmico, existem muitas poucas pessoas religiosas e muitos ateus. Alguns até não falam, gente, para não criar constrangimento com os religiosos. E de forma contundente com o liberalismo político. Então é evidente que os religiosos eles não querem aborto, não querem casamento gay, tá? Mas vamos para frente. Outra frase aqui, ó. Dos 43 estudos realizados desde 1927 sobre a relação entre crença religiosa e a inteligência e o nível de instrução, tá? Você pode medir o QI também da pessoa, todos, com exceção de 4. Então é de 43 estudos, 39 está para um lado, 4 está para o outro. Observaram conexão inverso entre crença religiosa e inteligência e instrução. Isto é, quanto maior a inteligência ou o nível de instrução da pessoa, menor é a probabilidade dela ser religiosa ou ter qualquer tipo de crença. Ou seja, quanto mais inteligente, gente, menos em Deus a pessoa acredita. Aí você fala assim, mas tem 4 estudos em sentido contrário. É evidente, existem alguns cientistas que não fazem estudos sérios, eles são pagos para mentir. Então é por isso que não há unanimidade. E não vejo nenhum problema. A unanimidade é burra, como diria o Nelson Rodrigues. É sinal que tem gente contestando essa tese. Acho até que torna esse estudo mais... igual o Supremo está fazendo agora no caso do Mensalão, entendeu? Aquela divergência, para mim, dá mais credibilidade. Se Deus não existe, por que as pessoas são religiosas e acreditam em Deus? Então, vamos combater o último argumento dos religiosos. Por que tem tantas pessoas que acreditam em Deus? Então, isso aqui, Freud, naqueles 2 livros, nos explica. Vamos lá na frase do Freud. A tentativa de obter uma certeza de felicidade, uma proteção contra o sofrimento, através de um remodelamento delirante da realidade, é efetuada em comum por considerável número de pessoas. Então é por isso que as pessoas acreditam em Deus, é por isso que elas seguem religiões, entendeu? Por quê? Porque isso faz bem para elas, é o ópio do povo. Então, ao invés de usar droga, eu prefiro 1000 vezes a religião é muito melhor. As religiões da humanidade devem ser classificadas entre os delírios de massa desse tipo. É desnecessário dizer que todo aquele que partilha de um delírio jamais o reconhece como tal. Então é por isso que as pessoas vão falar que esse vídeo meu está furado, porque é evidente que quem é religioso e acredita em Deus não vai acreditar na minha tese. O meu vídeo é mais para municiar os ateus para debater com os religiosos. Então, na conclusão, é evidente que os religiosos não se darão por convencidos, nem eu espero que isso aconteça. Eu quero só que os ateus debatam com os religiosos de uma maneira mais racional, de uma maneira mais inteligente, e não caiam nas armadilhas deles de acreditar que a ciência não prova que Deus não existe, a ciência não prova que Papai Noel não existe, e ficar naquele trem de Deus impessoal, Deus causal. Os ateus estão caindo na armadilha. Falou, moçada?